Que as luzes do Mestre Jesus nos envolvam para que possamos desenvolver as reflexões da noite e o tratamento espiritual com o maior dos aproveitamentos. Quando adentramos a casa espírita, já somos envolvidos pela espiritualidade e fazem um diagnóstico das nossas necessidades e o tratamento já inicia aí. Se nós estivermos receptivos e preparados, nós vamos receber tudo o que necessitamos e muito mais até. Hoje nós vamos conversar um pouco, fazer algumas reflexões a respeito do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um dia, os discípulos perguntaram ao Mestre: qual é o maior dos mandamentos? Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior dos mandamentos é amar o próximo como a você mesmo. Eles não haviam perguntado a respeito do segundo, mas Jesus destacou a importância desse mandamento: amar o próximo como a si mesmo. E no capítulo 11, nós vamos ver que Kardec, auxiliado pela espiritualidade superior, desenvolve esse tema traçando e dando uma dimensão muito maior do que aparentemente nós estávamos esperando no capítulo 11. Kardec vai falar das virtudes, vai falar dos vícios morais, vai falar das leis morais, tudo isto de uma forma quase que subliminar. Nos leva ao raciocínio, nos leva a essas conclusões, de tal forma que nós passamos a entender melhor o comportamento social dos espíritos aqui reencarnados. Ele inicia nesse capítulo falando sobre as virtudes. E o que seria virtudes? Virtudes é tudo aquilo que, todo comportamento, todo ato, que de uma forma ou outra vai auxiliar alguém, ou muitos outros. Isto é virtude. Qual que é a maior de todas as virtudes? A caridade. Segundo esse desenrolar dos estudos. E a caridade, ela vem exatamente na prática do fazer ao próximo tudo aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Esta é a maior das caridades. Nessa sequência, nós vamos ver que a paciência é uma virtude, que o discernimento é uma virtude. Enfim, tudo aquilo que nos leva a esse comportamento de gerar benefício aos próximos, de trazer questões de bem-estar aos próximos, de fazer com que tudo aconteça da melhor forma possível e imaginável. Portanto, é a qualidade considerável, desejável. Isto é virtude. Mas é aquela qualidade que eu desejaria, que cada um de nós desejaria que acontecesse. E os vícios morais? Vício moral é tudo aquilo que prejudica de alguma forma não só a pessoa que o pratica, mas a todos aqueles que com ele convivem. O maior de todos os vícios é o egoísmo. E o que vem a ser esse egoísmo? Egoísmo é exacerbar o desejo de tirar proveito, de tirar vantagem, de ter o melhor para si próprio. E depois para os seus mais próximos, esquecendo-se da coletividade como um todo. Daí vem aquele ensinamento de
conhece-te a ti mesmo, para saber qual é o grau de aplicação de virtudes e qual é o grau de vícios morais que ainda traz em si. Mas o conhece-te a ti mesmo não significa voltar-se para dentro de si. Eu vou me conhecer, eu vou me examinar. Não. Mas como nós vamos nos examinar? Como cada um de nós vai se conhecer efetivamente? Ele só vai se conhecer na comparação do social, para ver como ele se comporta no convívio e no relacionamento da sociedade. E aí tem uma lei, que é a lei de sociedade. Essa lei da sociedade nos diz que o espírito foi criado para viver em sociedade. Ele não vive isoladamente. Nenhum espírito é capaz de sobreviver encarnado ou reencarnado isoladamente. Ele tem que viver em sociedade. E nesse viver em sociedade tem um conjunto de leis morais a ser observado. A primeira lei moral que está lá é a lei de preservação. Essa lei de preservação, ela faz com que os nossos instintos sejam trabalhados. Então, o instinto de sobrevivência está no contexto da lei de preservação. Mas observe bem, é um instinto primário, é o instinto da sobrevivência. Quando evoluímos um pouco, quando no convívio social avança o espírito, avança em conhecimento, ele passa a ter sensações. Ele tem a sensação de prazer, a sensação de desprazer, a sensação do agradável, do desagradável, a sensação de ter algo que agrada ou algo que desagrada. Deste ponto avante, adiantando mais, avançando mais no convívio social, nós vamos criando os sentimentos. Sentimento é exatamente esse instinto primário depurado no convívio social. Depurado pela lei do trabalho, depurado pela lei do progresso no convívio social. Mas nós vamos observar que o egoísmo vem trabalhando em cima desse conjunto de leis. E faz parte. Faz parte por quê? Porque quando nós geramos o instinto ou o sentimento, nós queremos o melhor individualmente. Entende? Eu quero o melhor, eu quero aprender, eu quero entender a lei na natureza, eu quero entender as leis sociais. Disto aqui, eu procuro o ser, o espírito reencarnado, procura o aprimoramento individual. Ele estuda, ele trabalha, ele se aperfeiçoa, para ter o quê? Para ter melhor rendimento material, para ter melhor usufruto do seu conhecimento e da sua prática do trabalho. E aí ele vai. Quando ele procura isto aqui, ele entra numa disputa. E a disputa é que cada espírito reencarnado também tem o mesmo sentimento, também tem a mesma sensação, também tem os mesmos desejos. E essa disputa nos leva ao egoísmo. Este egoísmo é exatamente aquilo que entrava o desenvolvimento moral. O progresso moral é o egoísmo. Porque o progresso, o desenvolvimento intelectual, ele vai acontecer sempre. E às vezes até motivado, impulsionado pelo egoísmo. Porque o egoísmo ele vem acompanhado da vaidade, do desejo, da inveja, do orgulho. Tudo isso aqui nos leva a trabalhar para quê? Para vencer. Este é o desejo natural no convívio da sociedade. Eu quero vencer.
Eu quero que os meus vençam, meus familiares, meus amigos mais próximos. E os outros? Os outros, se sobrar, leva. O sentimento, egoísmo. Falta o desprendimento total. Aquele desprendimento que é uma virtude que nos leva a dizer assim: eu vou apoiar os demais. Eu vou apoiar os demais que estejam junto comigo. É o princípio do egoísmo. A tecnologia e o avanço intelectual é impulsionado por esse processo. Nós vamos ver que todo o progresso da tecnologia veio em cima desta ansiedade egoística de tirar vantagens. Quando criamos a roda lá no passado, por que foi criada a roda? Porque o espírito reencarnado, observando a natureza, viu que para transportar mercadorias que ele precisava, a roda auxiliava. Ele trabalhou a roda. E daí ele trabalhou as engrenagens e foi desenvolvendo cada vez mais para tirar vantagens. E observe bem, tirar vantagens para ele em primeiro lugar, para os seus próximos, seus familiares, seus amigos mais próximos. E depois, os demais poderiam também usufruir disso. Até porque não conseguimos segurar ou individualizar o progresso material, o progresso tecnológico. Mesmo assim, nós, espíritos reencarnados, criamos barreiras. Ou tentamos criar barreiras de uma forma egoística. A produção de alimentos no mundo é muito grande. E o espírito reencarnado trabalha todo dia intensamente para melhorar o processo produtivo, para melhorar a produção, a qualidade do produzido. Mas guarda para si. Não distribui de uma forma igualitária para todos. Enquanto temos, numa parte do mundo, estoques enormes, quantidades imensas de alimentos, em outra parte se morre de fome, morre-se esquálito. Enquanto nós temos em determinados locais, enquanto nós aqui participamos de benefícios da tecnologia na área da saúde, na área da educação, e queremos mais. Por quê? Porque queremos. O desejo é o egoísmo de cada um. Este mal que entrava o desenvolvimento total da sociedade. Outros, do nosso lado, se nós sairmos daqui para a periferia, nós vamos ver a desigualdade no atendimento da saúde, a desigualdade no atendimento da educação, da segurança. Por que isso? Se a lei da sociedade é a mesma para todos nós, ou deveriam ser. A lei da sociedade colocada por Kardec, ela nos traz a fraternidade, nos traz a igualdade. Mas nós, espíritos reencarnados, criamos leis próprias para se tirar vantagem, para favorecer alguns e para penalizar outros. Basta olharmos o nosso dia a dia. Não estou falando do Brasil, mas basta olharmos o ciclo planetário Terra e vamos ver que somos impulsionados por este processo do orgulho, da vaidade, da inveja, do materialismo. Não é aquele materialismo dialético que os filósofos discutem, que alguns teóricos fazem elucubrações profundas, negando a existência da espiritualidade. Não é desse materialismo que Kardec nos fala quando diz que o espiritismo, que a doutrina espírita, combate o materialismo. Ele combate a vaidade no consumo material, no exacerbado consumo material.
no excesso. Às vezes vamos acumulando. Há poucos dias eu vi uma determinada personalidade mostrando na televisão um armário com mais de 300 pares de sapatos. O que vai fazer com isso? Não dá tempo de usar todos esses 300 pares. Mas a vaidade é muito grande. O egoísmo de possuir, de ter, isto é meu. Mentira. Vai levar para a eternidade esses sapatos todos. E aí nós vamos ver Ernesto Bozano tem um livro fantástico que ele mostra esse relacionamento, fala, a crise da morte. Ernesto Bozano ele faz esse estudo como pesquisador acadêmico, sem usar no início a mediunidade ostensiva. É evidente que quando ele trabalhava, a mediunidade intuitiva, inspirada, estava levando isso aqui. Ele observa o poder de criação do pensamento, a força do pensamento para adensar imagens. Ele observava, fazia entrevista com aquelas pessoas que passavam pela quase morte, ou até mesmo no comportamento do desencarne. Ele via que algumas pessoas iam com tranquilidade e que parecia que estavam levando consigo as imagens que queriam receber. E lá estavam, depois comprovadas pela quase morte, pelo retorno, que muitos estavam lá recebidos por iguais, que tinham a sua mesma linha de pensamento, que captavam estas mensagens, esses influxos criadores, para gerar imagens positivas em que ele seria recebido. Claro que depois ele trabalhou com médiuns ostensivos que vieram comprovar os seus estudos. E aí estava aqueles que, de uma forma egoística, orgulhosas, vaidosas, invejosas, tentavam levar consigo coisas que não teriam nenhum valor do outro lado da vida. Coisas materiais. Mas para quê? Ficou aí. Mas ficou, mesmo ficando aqui, ficaram defendendo para que fossem distribuídos para quem? Para os seus familiares, para os mais próximos. Não se despegavam disto. Não havia o desprendimento nesse sentido. Então, observando essa estrutura de virtudes, de caridade, do desprendimento, da humildade, da paciência, do devotamento em benefício dos demais, a abnegação, a resignação, isso são virtudes. Às vezes olhamos sem entender, porque nós trazemos conosco ainda, embrionária, desde dos passados mais remotos, os instintos. Principalmente o instinto de conservação, gerado em cima da lei de preservação. Nós queremos nos preservarmos. E ao mesmo tempo que queremos nos preservarmos, queremos preservar o tesouro material adquirido. E trazer mais, e mais. Mas cada vez que fazemos isso, nós acionamos e aceleramos os nossos sentimentos de egoísmo, de vaidade. Quem não gosta de ter um carro do último ano? Ótimo, não é pecado, não é crime. Se ter um carro do último ano, se ter uma casa bem arrumada, uma casa confortável, de desfrutar os benefícios gerados pelo desenvolvimento tecnológico, que é consequência da lei de progresso e que faz parte do convívio gerado na organização social ditada pela lei
de sociedade. E nós vamos avançando. Existe um fator importantíssimo para o aperfeiçoamento, para a lapidação própria, para o autoconhecimento, que é a lei do trabalho. Como é que cada um de nós está se comportando, está agindo nesse processo de vencer os instintos no trabalho, no dia a dia? Como é que a maioria das virtudes estão sendo praticadas? Nós não paramos para pensar no dia a dia. E nem é próprio que cada um de nós pare para pensar e ficar pensando e pensando, senão nós vamos acabar tentando virar santos e não vamos virar santos. Nós vamos nos tornar mais egoístas ainda. Nós temos que fazer com que este nosso comportamento, esta ação de desprendimento seja natural, seja espontânea. E isso só conseguimos pela observação, pelo estudo, pelo discernimento de cada um. Quando cada um de nós levanta pela manhã, se prepara e vai trabalhar, uns vão como subordinados, outros vão como chefes, uns vão como simples peões dentro de um processo produtivo, outros vão como proprietários do processo produtivo. Este relacionamento, esse distanciamento no todo, é que vai fazer a diferença entre a prática da virtude ou a prática espontânea dos vícios. Quando a gente fala vício, a primeira ideia é o vício material, do fumo, do álcool, das drogas, sexo. Não. Quando nós falamos de vícios morais, é exatamente este sentimento de vaidade íntima, de orgulho, de inveja, de como se relacionar, de como tratar os outros. E aí nós voltamos ao início do capítulo 11, quando Jesus nos fala que o segundo maior mandamento é fazer aos demais tudo aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Ah, se isso pudesse acontecer. Se isso pudesse acontecer, se nós, a começar por nós, não vamos esperar que os outros façam. A ação tem que ser daqui para lá. Eu vou fazer aos outros tudo aquilo que eu gostaria que os demais fizessem comigo. Se parássemos para pensar, eu vou dizer assim, como é que eu trataria o meu subordinado lá na empresa onde eu trabalho, no local do meu trabalho? Como é que eu trataria meu chefe? Como é que eu trataria o meu vizinho? Meus familiares? E isto aqui nós criaríamos a lei de justiça. Porque justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Esta é a lei de justiça. A lei de justiça apregoado no Evangelho segundo o Espiritismo. Não vamos esperar que essa lei de justiça já esteja acontecendo na sociedade terrena. Ainda não, infelizmente. E por que isso não está acontecendo? Por causa do egoísmo. O egoísmo freia o desenvolvimento da justiça em termos de organização social, organização da sociedade. Auxiliar ou seguindo como complemento a lei de justiça, esta lei, este princípio de respeito ao direito de cada um, nós encontramos a lei do amor e a lei da caridade. A lei da caridade, nós já vimos aqui, Kardec já nos colocou. A lei da caridade é tratar, a maior de todas as caridades, é tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Observe que
é um círculo vicioso, até podemos dizer, simples de ser praticado. Não tem sofisticação, não tem desenvolvimento teórico, intelectual ou acadêmico. Qualquer um de nós compreende e poderia praticar. A lei do amor, ela é mais suave, é mais difícil de entender, porque é um sentimento. E como descrever um sentimento? Sentimento é a plenitude, o aperfeiçoamento total das sensações. É o melhor de todas as sensações que um espírito encarnado, reencarnado ou desencarnado poderia sentir. Nós não conseguimos descrever. Às vezes usamos a palavra amor de uma forma até meio pejorativa. Até desvalorizamos a palavra amor. Às vezes levamos a questão do amor imaginando o respeito e o relacionamento entre casais. É muito mais do que isso. Os jovens de hoje olham e dizem assim, pegam um sorvete e dizem, amei esse sorvete. Para, o que significa esse amei esse sorvete? O que significa esse amor, esse sentimento, quando você leva ao conceito de amar um vestido, amar, sei lá, amei o carro, o macarrão, a macarronada estava ótima, amei essa. Então, esses conceitos Kardec nos chama a atenção. Fala, é preciso conceituar bem. É preciso que compreendamos o sentido exato das palavras. E, para tanto, é necessário que retornemos ao momento inicial em que ela foi dita, que essa palavra, que essa frase foi dita. Por quem foi dito? Em que contexto social essas palavras foram ditas? Quando Jesus fala em amor, quando Kardec repete esse conceito, Leon Denis, Bezerra de Menezes, tem contexto, tem conceito, tem um contexto muito maior do que a nossa vã compreensão do dia a dia. Quando nós olhamos para ver o comportamento em termos de conhece-te a ti mesmo, de fazer uma autoanálise para ver se somos egoístas ou o quanto já nos libertamos do egoísmo, nós temos que ter um paradigma, um referencial. E aí esse referencial encontramos no Livro dos Espíritos, nas leis morais. Nas 10 leis morais, que de fato são 12 leis morais. Né? É lá que nós vamos ver. É lá que nós vamos encontrar qual é o comportamento social adequado para saber se somos egoístas ou quanto já vencemos esse egoísmo. Primeiro, eu me comparo. Vamos me comparar com Kardec. A sua existência, o seu trabalho, a sua dedicação, o seu desprendimento. Com Leon Denis. Ou vamos mais próximos de nós? Se cada um de nós pudéssemos fazer uma comparação. Eu vou me comparar com Bezerra de Menezes. Este espírito fantástico que reencarnou para levar, para dar exemplo. Será que qual o distanciamento desses meus comportamentos em relação aos comportamentos dele? Como é que Bezerra de Menezes encarava a questão da justiça social? Como é que eu encaro a questão da justiça social? Como ele se comportava frente às necessidades de seus semelhantes? Sem perguntar, são os meus parentes, são os meus amigos. Não, são os espíritos encarnados que estão aqui
convivendo comigo no mesmo momento histórico e no mesmo espaço territorial. É aqui que nós vamos sentir a diferença. Quando nós olhamos as diferenças sociais do Brasil, quando olhamos aqueles que passam fome, que passam necessidades, que são desprezados, que passam por preconceitos grandes, são desprezados. São tratados como pessoas inferiores. E os outros que são idolatrados. Olhamos às vezes e falamos, procuramos seguir seu exemplo. Se nós pudéssemos, e podemos, examinar os atos de cada uma dessas pessoas, nós observaríamos que esses que são homenageados, talvez fossem desprezados se nós conhecêssemos o íntimo de seus sentimentos. Se nós pudéssemos quantificar o nível de egoísmo na prática que eles fazem, do dia a dia, na prática social, na demagogia, no sentimento de dizer uma coisa e fazer outra, de justificar atos mal feitos com palavras que levam a ter uma ideia de que estão praticando atos generosos. Então, meus irmãos, é exatamente isso que esse capítulo 11 procura nos dar, procura nos chamar a atenção. E não acreditem no que eu estou falando, não. Eu posso estar falando coisas aqui que não está no capítulo 11. Portanto, nós vamos chegar hoje em casa, antes de dormir, pegar o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, e dar uma lida, dar uma corrida de olhos para ver isso. E vão chegar à conclusão que eu não disse nem o começo de todos os ensinamentos grandiosos, fantásticos, que estão aí contidos para o nosso deleite e para a nossa reflexão.